3 técnicas certeiras para você harmonizar a tua casa ainda esse ano. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bruna Veiga e eu criei esse canal aqui para te ensinar como harmonizar a sua casa para você atrair mais saúde, mais prosperidade financeira e mais harmonia familiar. Por mais que você não saiba nada sobre Feng Shui, aqui é o teu caminho, o teu lugar para você aprender a aplicar essa técnica aí na sua casa. Então, para você aproveitar todos os conteúdos que eu posto aqui, ser avisada de todos os novos conteúdos que eu postar aqui nos próximos dias, clica aqui em se inscrever no nosso canal aqui embaixo ou dos lados, em algum lugar aqui na tela vai ter para você se inscrever no canal e também já aproveita e curte o nosso vídeo, porque assim a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e que você indica ele para outras pessoas também. Bom, uma coisa que não é tão óbvia para todas as pessoas, para a grande maioria das pessoas que eu acho, né? É que o Feng Shui não é uma técnica. O Feng Shui é um conjunto de várias técnicas que a gente pode aplicar na nossa casa para ir harmonizando ela. Então, pensa lá na escola, né? Quando a gente ia para a escola e tinha lá várias matérias. Tinha matemática, ciências, português, inglês, enfim, as matérias, né? E dentro de cada matéria tinha vários assuntos. Então, por exemplo, pegando a matemática especificamente. Então, dentro da matéria matemática tinha a soma, a multiplicação, a divisão, daí já ia complicando mais o negócio, né? Raiz quadrada, incógnita. Então, eram vários pequenos temas dentro de uma grande matéria. O Feng Shui é bem parecido com isso. Então, o Feng Shui é como se fosse a matéria. O Feng Shui ele equivale à matemática. E dentro do Feng Shui existem várias pequenas técnicas que você pode ir aplicando na sua casa. E nesse vídeo aqui eu separei 3 das técnicas que você não pode deixar de aprender para harmonizar a tua casa ainda esse ano. São 3 técnicas que dão muitos resultados para as minhas alunas, que elas têm grandes transformações tanto na saúde, quanto na prosperidade, quanto na harmonia da casa delas, proporcionam isso para a família delas também. E são técnicas simples de serem aplicadas, por isso que eu resolvi separar essas 3 aqui para você saber. Se você já está aqui me acompanhando há algum tempo, ou já viu alguns vídeos, e tá meio, meu Deus, mas por onde que eu começo? O que eu preciso saber? Qual que é mais importante? Então eu separei aqui as 3 técnicas certeiras para você harmonizar a sua casa. Bom, a primeira técnica é a aplicação do baguá. Que é isso, né? Então, o que acontece? Dentro da nossa casa existem diferentes tipos de energia. No Feng Shui a gente fala sobre o equilíbrio das energias da nossa casa. Mas não é só uma energia que existe dentro da nossa casa. Na verdade, são 9 centros de energia. Como se fossem os chakras do nosso corpo, né? No nosso corpo você já deve ter ouvido falar que a gente tem os chakras, que são os centros de energia. Na nossa casa a gente também tem tipo chakra, só que a gente não chama de chakra, a gente chama de Gua, que em chinês, que é a base do Feng Shui, de onde veio o Feng Shui lá na China, Gua significa lados e Ba significa 8. Então existe uma ferramenta no Feng Shui chamada Bagua, 8 lados, Bagua, 8 lados, tá? E aí, nesses 8 lados, eles representam 8 áreas da nossa vida. Quais são elas? Prosperidade financeira, sucesso, relacionamentos, criatividade, trabalho, espiritualidade, amigos e família. 8 áreas da nossa vida. E aí tem mais uma área que é o centro de todas elas, o equilíbrio de todas essas áreas, que é a nossa saúde. Porque afinal de contas, sem saúde a gente não tem nenhuma dessas outras 8 áreas. Então a gente trabalha com 9 áreas dentro da nossa casa, que são esses guas, né, já é o nome técnico para você ir aprendendo, e que a gente, né, que nada mais, nada menos são do que centros de energia. O que quer dizer isso? Quer dizer que uma partezinha, algum cômodo da sua casa especificamente, representa a energia da saúde. Outro cômodo representa a energia do sucesso. Outro cômodo representa a energia do relacionamento. Então, cada cômodo, cada parte da sua casa representa uma dessas 9 energias que eu te falei aqui. Então, por exemplo, nessa casa onde eu estou aqui, que é a minha casa, né? Eu tenho home office aqui na minha casa. Aqui, onde eu estou gravando esse vídeo para você, é a área da prosperidade financeira, certo? Aqui, nessa casa aqui, analisando, a área da prosperidade financeira fica aqui no dormitório.
Não é regra isso. Por exemplo, na casa da minha mãe, a área da prosperidade financeira fica na cozinha dela. Na área da minha sogra, na casa da minha sogra, a área da prosperidade, ela pega um pouco da cozinha e um pouco do banheiro. Então depende, caso por caso, para você saber exatamente onde fica a área da prosperidade, do sucesso, relacionamento, saúde, trabalho, espiritualidade, amigos, família e criatividade. E como é que você descobre onde que ficam cada uma dessas áreas? Justamente aplicando essa primeira técnica que eu falei aqui para você, que é o baguá. Então já fica de olho, já anota aí que essa é uma das coisas principais para você aprender a harmonizar a sua casa ainda esse ano. Então, como é que você faz essa aplicação do baguá? Eu não vou conseguir entrar aqui na parte técnica disso, né? Mas basicamente eu vou te passar aqui o que você precisa para conseguir aplicar o seu baguá, que daí você já vai providenciando isso. Então, igual tá aqui na minha mão, você vai precisar da planta baixa da sua casa. Bruna, pelo amor de Deus, eu não tenho planta baixa na minha casa. Tudo bem, tá? Você pode medir e desenhar a sua casa, não tem problema nenhum. Você pega uma fita métrica, uma trena, e aí você mede a sua casa, pelo menos essas paredes mais externas aqui da casa, né? Não precisa essas paredes de dentro dos quartos, as paredes externas, tá? Que fecham a sua casa. Aí você mede ela e desenha e tá tudo bem. A partir do desenho, da representação da sua casa com as medidas, você consegue aplicar o seu baguá. O que você vai precisar? Você vai precisar ter a representação do desenho da sua casa com as medidas certinhas e vai precisar orientar onde fica a sua porta de entrada, a porta de entrada principal da sua casa. Tendo essas informações, você consegue descobrir onde ficam as 9 áreas da sua casa. Então aqui no meu canal tem outros vídeos ensinando como aplicar o baguá em planta quadrada, retangular. Se a sua planta ela for um pouco mais recortada quando eu digo aqui, né? Essa planta ela não é exatamente um quadrado, né? Um retângulo. Ela tem um puxadinho para cá, né? Que é um banheiro. Então dependendo, isso aqui já é um recorte que a gente fala. Se a sua planta ela for muito recortada, aí é ideal você, né, ter um pouquinho, um acompanhamento um pouco mais de perto e validação do seu baguá. Para isso eu tenho um curso chamado Baguá Express e eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo todas as informações dele para você conseguir aprender a aplicar o baguá em primeiro, segundo andar, nos cômodos da sua casa também e ter a validação da nossa equipe, certo? Mas você já está sabendo que uma das principais coisas que você precisa ter é a aplicação do baguá. Para que serve essa aplicação do baguá? Para a gente identificar se existem banheiros em áreas ruins, cozinha em área ruim, se existem quartos em áreas ruins. O que acontece? Cada cômodo da nossa casa tem áreas, né, guás bons e guás não tão bons. Então, por exemplo, se a gente tem o nosso banheiro na área da prosperidade financeira, isso é uma coisa ruim para a energia do dinheiro da casa. Se a gente tem, por exemplo, a cozinha na área da saúde, isso é ruim, né? O fogão na área da saúde, isso é ruim para as energias da casa no geral, é muito instável. A energia do fogão é uma energia que acaba desestabilizando a energia da casa como um todo e pode inclusive reverberar em problemas de saúde para todos os moradores, né? Então, a partir desse baguá, a gente consegue ver quais cômodos estão em áreas boas ou áreas ruins da nossa casa. E aí, eu sei que você já deve estar pensando, meu Deus, Bruna, mas se eu descobrir que o meu banheiro está numa área ruim, se eu descobrir que meu fogão está numa área ruim, o que eu vou fazer? Vou ter que me mudar de casa? E a verdade é que não, porque o Feng Shui trabalha justamente com as curas. Então a gente pode curar com cristais, com sinos de ventos, com baguá. Existem várias ferramentas de Feng Shui, algumas mais místicas que talvez eu tenha falado o nome, você nem sabe o que é, ou até mesmo coisas mais simples como planta, iluminação. A gente pode usar várias coisas para curar a energia desses espaços, mesmo sem reformar nossa casa, muitas vezes mesmo sem mudar o móvel de lugar, que muita gente acha isso, né? Que a gente precisa mudar os móveis da nossa casa para conseguir mudar a energia. Às vezes não, na grande maioria das vezes com as ferramentas de Feng Shui não precisa nem mudar os móveis de lugar. Então se você tiver os móveis embutidos ou os móveis muito grandes, não dá para mudar eles de lugar, ainda assim dá para harmonizar a sua casa. Mas o primeiríssimo passo para você saber se os cômodos da sua casa estão em áreas boas ou não, é você aplicar essa ferramenta chamada baguá e, antes mesmo de aplicar o baguá, providenciar aí a planta baixa ou o desenho da sua casa com as medidas. A segunda técnica para você harmonizar a sua casa é a limpeza energética.
Existem várias formas de você fazer limpezas energéticas, né? Mas vou trazer duas delas aqui já para você, que são bem simples e você provavelmente, independente do lugar onde você mora, né? Porque eu tenho alunas de, acho que será que são todos os estados? Acho que são todos os estados do Brasil. Tô olhando o mapa ali, ó. Mato Grosso, Pará, Amazonas, Goiânia, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. Eu acho que tem aluna em todos os estados do Brasil, inclusive fora também, a gente já está em mais de 13 países. Mas enfim, independente do país, estado, cidade onde você mora, muito provavelmente você vai encontrar essas coisas que eu vou te indicar aqui. O que são essas coisas? São incensos e anil. Já vou explicar para você, tá? Para que eles servem? Para fazer limpezas energéticas no espaço. Então o que acontece? Eu criei um método de Feng Shui porque eu via que as pessoas se perdiam muito na hora de harmonizar a casa. Então eu criei um método que eu chamo de método Oli, que inclusive está aqui em cima no quadrinho, né, escrito Oli. Então são 4 passos para você harmonizar a sua casa: observação, limpeza, harmonização e intenção. Então aqui com o nosso Baguá, a gente faz justamente a primeira etapa. A gente começa a observar a nossa casa e entender como que é o fluxo de energia dela. Depois da observação, a gente vai para a parte da limpeza energética, né? Então é a segunda etapa já do método Oli. E depois da limpeza a gente faz as harmonizações, que são as curas das coisas que a gente identificou lá, que estão atrapalhando a energia da nossa casa. E por fim a intenção, que a gente já vai falar sobre isso também. Mas sobre as limpezas energéticas, o que acontece? Muita gente, quando eu falo sobre limpeza, a segunda etapa do método Oli é a limpeza. Tem muita gente que acha que é deixar a casa limpa, organizada, desapegar de algumas coisas. E na verdade é isso também, mas vai muito além disso. Existe uma coisa chamada limpeza de predecessores. O que são esses predecessores? É a energia que está estagnada não, impregnada dentro da nossa casa. O que acontece? Se você mora numa casa, você comprou ou alugou uma casa que anteriormente já moravam pessoas aí, a energia dessas pessoas, se você não fizer uma limpeza energética, a energia dessas pessoas fica impregnada ali. Então, se essas pessoas passaram por uma separação, por briga, por falência, problemas financeiros, problemas de saúde, enfermidades, qualquer problema que elas tenham passado, coisas boas e coisas ruins, né? Mas aqui falando mais das coisas ruins, tudo que elas passaram dentro dessa casa fica impregnado a energia, nos móveis, nas paredes, no chão, na estrutura da casa como um todo. E mesmo que você, eu sou a primeira pessoa que mora nessa casa, mas pode ser que você já tenha passado aí por doenças, por problemas financeiros, por separações, por brigas, enfim, por energias que você não quer que fiquem impregnadas dentro da sua casa. Por isso que a gente faz as limpezas energéticas. Então, sim, a limpeza envolve o desapego, envolve a organização, envolve a limpeza física, né, manter a casa limpa, organizada, mas também envolve as limpezas energéticas. E 2 maneiras que você tem de fazer essas limpezas energéticas é usar incensos que fazem limpeza. Então existem vários incensos que fazem limpeza. Aqui eu trouxe o incenso de sálvia, de sal grosso, né? Mas se você procurar, existem vários incensos que fazem limpezas energéticas. E também tem um que eu gosto muito, que é o anil. O anil, ele é Existem 2 maneiras, né? Tem o anil líquido e tem o anil em pó. Esse aqui que eu tô usando, ele é um anil em pó. Ué, Bruna, mas ele tá líquido aí na sala. Que é justamente o quê? Veio uma caixinha com pó de anil e aí eu coloquei bastante água aqui dentro desse potinho, né? E coloquei um pouquinho de pó de anil. Misturei ele e aí eu consigo borrifar ele nas coisas. Então você pode passar o anil no chão, nas janelas, na parede, nos móveis mesmo, pegar um paninho, passar em cima dos móveis. Apesar dele ter essa cor azul, ele não mancha, tá? Pode ficar tranquila, não faz mal para os animais também. E ele é muito bom para fazer essa limpeza energética dos espaços. E por fim, a terceira técnica certeira para você harmonizar sua casa ainda esse ano, como eu falei, né, a última etapa lá do método Oli é a intenção. Então a gente trabalha também a partir do baguá da nossa casa com o que a gente tem a intenção de elevar a energia. Então o que acontece? Eu te falei que existem 9 centros de energia na nossa casa. A gente pode escolher até 3 deles para trabalhar por vez. Trabalhar o quê? Elevar as energias. Não todos, tá? Esse é um grande erro das pessoas que harmonizam a casa tentando ver algumas informações meio aleatórias. Então já tô te contando aqui para você não cair nesse erro, tá? Mas é o seguinte,
Você pode escolher até 3 dessas áreas por vez. Se escolher 3, não quer dizer que você nunca mais vai poder escolher outras. É nesse momento. Qual que é o foco na tua vida nesse momento? Você escolhe 3 dessas áreas e você pode ativar. Ativar conforme as suas intenções que você tem para aquela área. Por isso que a última etapa do método OLE é a intenção. Então, por exemplo, vamos supor que você quer ativar a área do trabalho para você encontrar um novo emprego, ou até mesmo você já tem o teu emprego, já está tudo certo, ou já está aposentada, mas você quer ajudar o seu filho a conseguir um emprego, conseguir passar naquela vaga, naquele concurso, enfim, na vaga de trabalho que ele está querendo. Aí você pode ativar a área do trabalho dentro da tua casa, por mais que ele não participe, que ele não concorde com o Feng Shui, que ele não entenda, que ele nem saiba que você está aplicando o Feng Shui em casa, você pode ativar com essa intenção para ele, ou para o seu marido, ou para sua mãe, às vezes a saúde da mãe, ajudar as outras pessoas da sua casa também. Então, voltando ao exemplo do filho, né? Você pode ativar, tem várias alunas, mas inúmeras alunas que conseguiram emprego para os filhos dela, conseguiram ajudar filhos, filhas passarem no vestibular, passarem numa vaga de emprego, passar no processo seletivo, conseguirem promoções, né? Então é isso que você pode fazer pela sua família também. E aí você pode pegar essa área do trabalho, por exemplo, e usar as cores. Cada uma dessas áreas tem cores, objetos, elementos que elevam a energia de cada uma delas. Então, por exemplo, a área do trabalho. A área do trabalho, uma cor que ativa a área do trabalho é o azul escuro. E um formato que ativa a área do trabalho é um formato mais irregular, porque ele não é nem quadrado, nem redondo, nem cilíndrico, né? Então, por exemplo, esse objeto aqui que eu tenho de decoração, ele casa com a energia do trabalho. Então eu posso usar esse objeto, colocar lá na área do trabalho ou num cômodo específico da minha casa e visualizar meu filho conseguindo aquela vaga de emprego, meu filho me ligando, me contando da vaga de emprego, que deu certo, que ele vai ser contratado, feliz da vida, a gente comemorando. Então eu coloco o objeto e eu faço essa ativação. Existem várias formas de você fazer essa ativação, existe o reforço dos 3 segredos, existe o envelope vermelho, outras pequenas técnicas dentro da matéria Feng Shui, né? Mas basicamente, fazendo a ativação, a visualização do que você quer para aquela área, você também pode trabalhar as 9 diferentes áreas da sua vida. Lembrando, 3 por vez, da sua vida e da sua família também, né? Mas lembrando, 3 delas por vez. Então, resumindo, 3 técnicas para você conseguir harmonizar sua casa ainda esse ano. Primeiro, aplicação do Baguá. Segundo, limpezas energéticas. E terceiro, ativação das áreas que você quer elevar a energia aí para você e para sua família. Agora eu quero saber de você. Esse vídeo te ajudou? Se ele te ajudou, você faz o seguinte: deixa um joinha aqui no vídeo para mim e me conta nos comentários qual dessas 3 técnicas você vai aplicar e me dá sugestões também de temas que você gostaria de ver por aqui. E se você acha que ele te ajudou muito, que ele pode ajudar outras pessoas, aperta na flechinha que tem aqui para você compartilhar esse vídeo com alguém que você ama, que você quer ver prosperando, quer ver com saúde, quer ver com harmonia. Você acha que você poderia ajudar essa pessoa com essa informação? E claro, também vai estar me ajudando a divulgar meu trabalho e por isso eu vou ser eternamente grata, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha te ajudado de verdade e a gente se vê nos próximos vídeos.